Jeremias 1. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatot, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. O chamado de Jeremias e suas primeiras visões. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá para onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que vê agora? Respondi: vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse: terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo dessa terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocarão seus tronos junto aos portões de Jerusalém. Atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra o meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 2. O Senhor acusa seu povo. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre no oeste e vejam. Vão para a terra de Quedar no leste e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso.
ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Os resultados do pecado de Israel. Porque Israel se tornou escravo, porque foi levado como despojo. Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Mênfis e de Táfnis destruíram o orgulho de Israel. E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seu acordo com a Assíria? De que lhe adiantaram as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que oprimia e despedacei as correntes de sua escravidão. Ainda assim você disse, jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo eu o plantei, como videira de origem pura da melhor qualidade, como você se transformou em videira silvestre e degenerada. Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o soberano Senhor, falei. Israel, esposa infiel. Você diz, não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que você fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. É como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la, pois você vai correndo até eles. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz, não adianta falar comigo. Estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas, são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai, e a um bloco de pedra, você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam, vem nos salvar. Por que não clamam aos deuses que vocês mesmos fizeram? Que eles os salvem quando vier a aflição, pois seus deuses são tão numerosos quanto as cidades de Judá. Por que me acusam de fazer o mal? Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas como um leão mata sua presa. Ó, meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Porque então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus, não precisamos mais dele. Acaso uma jovem se esquece de suas joias, ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes. Até uma prostituta poderia aprender com você. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres, embora você não os tenha pego arrombando sua casa. Ainda assim, você diz, não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali, vai de um aliado a outro pedindo ajuda. Mas seus novos amigos no Egito a decepcionarão, como fez a Assíria. Em desespero será levada para o exílio com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada a ajudarão. Jeremias 3. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes, e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho, como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto.
Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso, não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado comigo. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Judá segue o exemplo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses, no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Esperança para a rebelde Israel. Então o Senhor me disse: Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério com ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: Voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, uma desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo: como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim. Eu curarei a rebeldia de seu coração. O povo responde: Sim, voltaremos, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter, rebanhos e gado, filhos e filhas, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Jeremias 4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse poderia voltar para mim,
Poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Julgamento futuro contra Judá. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra endurecida, não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá com fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem: reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo, não demorem, pois do norte trago sobre vocês uma terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua boca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra, suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam as roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremerão de medo. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse: ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia o Senhor dirá ao povo de Jerusalém: meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais. Seus cavalos, mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos perdidos! Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Jeremias chora por seu povo. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra, até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Jeremias vê a calamidade que se aproxima. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voavam para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão, por causa de meu decreto contra meu povo. Estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem. Escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda.
Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezam e tentam matá-la. Ouço gritos, como os da mulher em trabalho de parto. Gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É a bela Sião, que grita ofegante: socorro, estão me matando!